O sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta e o ato realiza. É uma lição de Emmanuel por Chico Xavier. Paz profunda a todos. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência, o ensino universal dos Espíritos. É uma alegria imensa tê-lo como parceiro, tê-la como parceira, e rogamos a Deus que nos abençoe neste instante divino, que o Cristo possa encontrar em nós as ambiências necessárias, as amarras todas desfeitas, ou um ambiente que não haja amarras, preconceitos, travas de qualquer espécie, porque somos livres pensadores, como espíritos imortais que somos. Conforme prometemos, hoje está conosco a médica Mayra Souza, cirurgiã vascular, e agora parece estar fazendo cirurgias morais também. Daqui a pouco ela vai falar para nós. Então, gratidão profunda pela sua presença, Mayra, e que os nossos telespectadores possam, em sintonia mais harmônica possível, receber a sua mensagem como estudiosa dos ensinos universais que somos, ou como estudiosa ou como estudiosos que somos, possamos trocar ideias acerca da medicina acadêmica, da medicina espiritual, por que não? Seja bem-vinda. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Então, quem era a Mayra antes de conhecer o Despertar da Consciência, que traz uma ideia, porque nós estudamos no projeto Despertar da Consciência nada mais, nada menos do que o ensino universal dos Espíritos. Mas aquele que Allan Kardec definiu como universal, que qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tendo ou não a crença, poderia recebê-lo. Aquele que o apóstolo do Espiritismo afirmou: o Espiritismo é para mentes livres. Ou como o Dr. Jorge Andréas, doutor e mestre em psiquiatria, estudioso também da doutrina, um dia falou: eu sou adepto de um espiritismo sem cercas, sem cerceamentos, né? Que estuda, que testifica, que aplica aquilo que melhor enquadra na sua realidade como seres imortais. Então, após esse estudo, porque, como eu disse, o Despertar da Consciência, para mim, é uma lupa. É um projeto com o objetivo de estudar o ensino universal dos Espíritos. Eu gosto muito da palavra de Viana de Carvalho, como eu disse no programa passado, que o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. E como não ficou nada fora, e Allan Kardec ainda complementa, ou já havia dito antes, ele é eterno e, ao mesmo tempo, como eu disse, universal. Então, nós vamos ficar muito à vontade, porque nós podemos viajar no tempo, para o passado, para o futuro, e a gente vai estar sempre falando do ensino universal dos Espíritos, porque eles não têm rótulos, eles não têm cercas nem cerceamentos, como dissemos. Então, e aqui não tem ensino esse ou aquele, protestante, católico, budista. O ensino é um só, se é universal. Nós aqui criamos os rótulos que mais separam do que unem. E quando desaparecem os rótulos e ficam somente o amor, com a função de compreender, a justiça com a função de corrigir e a caridade com a função de iluminar a consciência para que ela possa libertar-se da própria ignorância e dos seus tormentos, é essa a doutrina que sintetiza a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Eu já tenho 27 anos de formada, 29 anos que estou nesta área, cirurgia vascular. E assim, muitos pacientes me procuram com dores severas na alma, são sofredores crônicos. E depois do despertar da consciência, eu comecei a ficar mais sensível a esses sofrimentos dessas pessoas. Muitos dos meus pacientes, assim, foi bom você ter falado sobre essa questão, porque muitos dos meus pacientes não têm, assim, uma religião definida. Muitos são protestantes, muitos são católicos, alguns nem acreditam em Deus.
Mas são sofredores crônicos. Eu tenho pacientes, e isso que me tocou, assim, que me fez começar a aplicar essa dieta, da qual eu quero falar hoje, que eles são sofredores crônicos e tem uns que têm feridas, úlceras nas pernas, úlceras venosas, úlceras linfáticas, com evolução de 20, de 30, até de 40 anos de evolução. Então eu comecei a me questionar o que leva uma pessoa a manter uma úlcera, né, um sofrimento, uma dor intensa durante 30, 40 anos convivendo com aquela dor. Né? A pessoa vive em função daquela ferida, em função daquela dor. E às vezes a vida dela a vida dela e da família passa toda a girar em volta daquilo. Então tem muitos pacientes que já estão assim classificados como falência de tratamento. Não existe mais nada que a gente possa fazer por ele. Então a gente fica empurrando com a barriga, fica dando medicação, remédio de dor, curativos e não tem melhora nenhuma. Nenhuma. E eu trabalho no Hospital Universitário de Sergipe e aí eu comecei a fazer uma nova proposta de tratamento para os pacientes através da mudança de comportamento. Porque muitos pacientes vêm para mim e contam realmente o que vem na alma deles. E aí eu tinha que devolver para eles algo que pudesse mudar a realidade deles. Então quando o paciente chega para mim, a primeira coisa que eu pergunto para ele é no que ele crê. Se ele crê na vida após a morte, se ele crê em energia, se ele crê em Deus. Quando ele não crê em Deus ou em nada, pelo menos em energia ele crê. E aí eu tento, e assim, mesmo os pacientes com o nível intelectual mais baixo, eles conseguem compreender o conceito de energia. Então eu explico que quando os físicos penetraram na menor partícula existente, tentaram dissecar as células, as moléculas, os átomos, né, chegaram nas partículas subatômicas, chegou um momento que eles chegaram no vácuo quântico. Esse vácuo quântico, que inicialmente os cientistas classificaram como nada ou como um vazio, na realidade era preenchido de energia pura, uma energia de alta vibração. Essa energia ela permeia tudo que existe na natureza, então assim a matéria sólida não existe e ao mesmo tempo ela está em todo o espaço fora e todo o espaço dentro de nós. Então tudo está permeado por essa energia. E essa energia foi classificada, ou pode ser denominada como a própria energia divina, ou próprio Deus, ou tudo, todo, ou energia mesmo pura, dependendo da crença de cada um. Então, a partir desse entendimento, aí eu explico para eles sobre o poder que essa energia tem de plasmar, a plasticidade que essa energia tem de modificar a realidade que a gente vive. E aí eu mostro para eles uma tabelinha, que eu vou pedir para o Anderson colocar, a tabelinha de Hawkins. David Hawkins foi um médico da década de 60, 70, que colocou essa tabela e ele mediu a energia de cada substância. Então ele começou primeiro a medir a energia da matéria neutra e depois ele começou a medir a energia da classificação da vibração que cada ser humano emite. Então a gente tem que entender o seguinte, por exemplo, cada pessoa vibra um determinado sentimento, uma determinada energia. Então na tabela, a gente observa, a tabela está na tela, você observa assim que 200 MHz, 250 MHz é a energia neutra. Quer dizer que a neutralidade, a matéria neutra, o planeta Terra vibra mais ou menos nesse padrão, nessa energia. Se uma pessoa está sintonizada, por exemplo, na raiva, ela vai estar numa energia em torno de 150 MHz. Se ela está sintonizada na tristeza, na mágoa, na culpa, ela vai estar abaixo de 100 MHz. Uma pessoa que está vibrando na culpa, na apatia, ela está em 30, 20 MHz. Então, assim, quando a pessoa está nessa situação, ela está tão sem energia que ela não consegue nem levantar da cama, não consegue fazer as atividades normais. Ela está em depressão profunda. Muitas vezes está doente, com doenças graves, terminais, ou às vezes até pensando em se matar. Porque ela está sem energia para se manter
conectada na energia planetária, do planeta Terra. Quando a pessoa começa... Então, assim, o que a pessoa precisa para sair dessa situação? É o que eu proponho para os meus pacientes. Para você elevar a sua energia, você precisa mudar a sua sintonia. Então, assim, por exemplo, se você está ligado, por exemplo, numa rádio 110, você não vai ouvir a 88. Então, se você está sintonizado na energia de culpa, de medo, de apatia, é preciso que você traga a energia contrária para a sua vida. Então, se a pessoa traz medo, ela tem que trazer a coragem. Se ela traz a dor, a raiva, o ódio, ela tem que trazer o amor para a vida dela. E eu explico que essa energia, ela só se alimenta de amor. E só o amor pode curar todas essas dores. Então, quando você está numa energia, por exemplo, de tristeza, você tem que trazer aquela energia de paz, de alegria, de amor, que está acima de 500 MHz para o seu universo, para que você consiga sair e mudar essa conexão. Aí, a seguir, eu explico para o paciente do que é feito o corpo humano, porque como cada um tem uma fé, um entendimento, aí eu mostro o corpo. Aí o Anderson vai colocar agora a imagem. A gente mostra assim, o corpo humano, ele é composto basicamente de água, né? 75% do corpo é água. Só os outros 25% são células. Desse, a maior parte, 90%, são células bactérias, vírus, células animais. Só 10% das células são realmente, das trilhões, 100 trilhões de células que a gente tem, realmente são células humanas. Então, o que mantém o corpo unido? É isso que eu pergunto para o paciente. O que você acha que mantém? Porque se o nosso corpo é feito de água, bactérias e vírus e algumas células humanas, o que nos mantém vivos, andando, consciente? Qual é essa energia? Né? Seria a consciência, pode chamar de espírito, pode chamar de alma. Sem essa animação, não há como o corpo sobreviver. Então, no momento que a pessoa morre, essa alma, esse espírito, essa consciência segue viagem, porque a energia nunca morre, a energia só transmuta. E aquele corpo, que também é energia, volta para a natureza, aquela água, aquelas bactérias, aquelas células, que foram emprestadas para a experiência na carne. E aí eu deixo para o paciente explicando que aquela energia pura, ela nunca vai se disseminar. Então a vida é eterna. E como o nosso corpo, ele é formado 75% de água, né, o cérebro mesmo, os pulmões, o pulmão chega a 86% de água. Então, assim, o que faz com que essa energia, qual a importância desta água no nosso equilíbrio energético? Aí eu mostro para eles, eu peço para eles assistirem aquele vídeo do Masaru Emoto, que foi um médico japonês que estudou durante vários anos a água, e aí ele mostra o que os pensamentos, os sentimentos, as emoções fazem com a plasticidade desta água, que é um meio de condução eletromagnética do nosso corpo. E aí a gente tem algumas imagens que a gente vai mostrar agora, mostrando a molécula de água. Então, quando a água da mesma fonte, quando é vibrado no ódio, ela é totalmente deformada, o cristal da água, são cristais, e quando é o amor, é um cristal belíssimo. Na próxima, palavras positivas, cristais bem formados, palavras negativas, cristais mal formados. Né? Uma sinfonia de Mozart, aquela música de John Lennon, Imagine. Você vê a formação do cristal, né? Uma água que vive numa vibração de amor, a formação do cristal. Né? Agora, se você... a situação de briga, né? de irritação, aí a água já é mal formada. Né? Uma energia da paz, de gratidão, é uma cristal bem formada, é um cristal da água, que foi estudado, essas fotos foram feitas por microscopia eletrônica por Masaru Emoto, que foi esse médico japonês. Aqui, ó, palavras de prece, né? Antes da prece, ou então uma água na vibração de um discurso de Hitler, né? Uma água de um rio poluído em cima. Embaixo, a gente vê, depois da prece, ou então um rio cristalino, ou palavras de amor. Aqui dá bem visível para qualquer pessoa, independente de credo, independente da fé,
que a energia, ela é verdadeira, ela existe e pode plasmar, pode plastificar, pode imprimir na molécula de água uma característica física que você pode fotografar e ver, entendeu? E se faz isso com a água, imagina o que faz com o corpo humano, com o nosso corpo, que é feito 75% de água. Então, a partir daí, eu proponho para o meu paciente uma dieta. Só que eu explico que dieta não é só o que você come fisicamente, não é só o alimento físico, mas tudo que você ouve, tudo que você fala, o que você pensa, o que você vê, né? Toda essa energia, ela é alimento. Só que a alma em si só se alimenta de amor. E nós estamos aqui nesse planeta, nesse corpo material, que é temporário, para experienciar os outros sentimentos e transformar esses sentimentos em amor. E evoluir através do despertar da consciência. Então esse é o motivo da vida. É o sentido da vida que eu tento passar para eles. E aí, nessa dieta, eu proponho uma mudança de comportamento, porque não adianta você falar para o paciente, né, coisas belas, coisas muito bonitas, ele vai achar muito bonito, vai ficar emocionado, mas não tem prática. Tem que ter um efeito prático para que eu tenha resultados práticos. E aí, na prática, eu elaborei essa dieta, que eu prescrevo para todos os pacientes. Então, a primeira coisa é melhorar os pensamentos. Melhorar os pensamentos, ter conexão com Deus, ou Deus que ele acredita, o Deus da fé dele. Não falar mal da vida alheia, né? Tentar buscar o auto-amor, o autoconhecimento, né? Pensar no que pensar, né? Desligar a televisão, porque a televisão é um veneno para a alma, né? Então, assim, quando a gente mostra a tabela de Hawkins, eu mostro assim, que tristeza se alimenta de tristeza, raiva se alimenta de raiva, medo se alimenta de medo. Então, a pessoa que vive na tristeza, ela vai se alimentar de mais tristeza. Então, ela vai buscar novelas tristes, vai se conectar com a energia daquela novela que está passando na televisão, daquela noticiário que está passando na televisão, que aquela energia, mesmo sendo ficção, ela vai entrar porque é o alimento dela. Ela tem aquela ressonância da tristeza dentro dela. Então, quanto mais triste ela é, mais ela vai querer ver filmes tristes, músicas tristes, né, que o pessoal chama de sofrência. Então, vai se conectar com aquela energia. Uma pessoa que vive na raiva, ela vai conectar com aquela energia. Como? Ela vai irritar todas as pessoas que estiverem perto dela, ela vai causar aquela irritação, porque ela se alimenta da irritação. Então, ela fica feliz quando torna o outro irritado, o outro com raiva também. E aí aquela pessoa entra em ressonância, entra em conexão energética um com o outro. Então, é o alimento da raiva. A pessoa sente raiva, ela atrai raiva, porque ela precisa da raiva para manter a raiva acesa dentro dela. Então, como é que ela faz para mudar essa energia, mudar essa conexão? Trocando a raiva em paz, em pacificação, não ressoando com a raiva. Se uma pessoa vem com raiva, você devolve com a outra face, que é o amor. Então, quando Jesus falou, dai a outra face, não é para sair apanhando na rua, é para poder trocar a energia. Então, se a pessoa te traz tristeza, você devolve com alegria. Se a pessoa te traz raiva, você devolve com amor. Né? Sempre buscando ser a paz que gostaria no mundo, buscando ser o amor que você gostaria que fosse o mundo. Então, quando o paciente compreende isso, ela percebe que aquelas dores que ela tem, na realidade, são as dores da alma dela que estão surgindo. Então, Deus põe fora o que a gente tem dentro. Então, a gente precisa trazer de dentro para fora aquela energia que a gente gostaria de receber. E aí eu dou um exemplo seguinte. Por exemplo, hoje é o que existe, é esse momento. Amanhã, quando for amanhã, já será hoje novamente. Não existe o amanhã, existe somente o hoje. E o passado é uma experiência, não necessariamente uma dor. Aí eu pergunto, se você sente dor hoje, se você olha para o passado e sente mágoa, sente raiva, sente rancor, então o passado não está no passado. A experiência está no passado, mas a dor está no presente.
E se você sente a dor no presente hoje, então você não conseguiu se livrar do passado. Você está repetindo aquele passado várias vezes e não está aprendendo a lição. Aí, se você quer mudar a lição, é preciso que você olhe para esse passado através do amor e do perdão. Aí o paciente, mas como que eu vou conseguir saber que eu perdoei? Eu devo esquecer? Falei, não, você não deve esquecer o passado, porque o passado é uma experiência, é um aprendizado. É importante que você entenda e aprenda com a experiência. Agora você deve agradecer. Quando você agradecer pela experiência, quando você sentir gratidão pelo seu passado, aí você saberá que você terá perdoado o passado. E aí muitos pacientes, assim, nesse momento, alguns deles, começam a relembrar e contar as experiências passadas. Eu falei, mas se você tem ódio, se você tem rancor da pessoa que te irrita, que te causou mágoa e ódio, você está... o sentimento está em você, não está nela. É como se você bebesse um veneno e esperasse que o outro morresse. A mágoa e o rancor só faz envenenar a sua própria alma. Então é necessário que você acorde, que você desperte, que você descubra, né, onde está o amor em si, o amor por si. E descobrindo esse amor em si, você consegue encontrar cura. E aí eu tento trazer para o paciente que, assim, ele não é vítima, não existe vítima no universo. Ele criou a realidade dele porque ele escolhe se ele vai ressoar na dor ou no amor. É uma escolha pessoal. Se ele pretende perdoar e amar, ou se ele pretende odiar e guardar a mágoa. E que aquela mágoa está causando aquela dor que ele sente hoje no corpo, que é como uma energia coagulada. Enquanto essa energia não circular, ele não cura. E aí essa é a parte que eu trago como dieta moral. A mudança moral é a principal parte desse tratamento que eu estou instituindo agora com os pacientes. A seguir eu passo uma dieta alimentar, né? Mas eu acho que a gente podia conversar mais um pouquinho sobre a moral, se você quiser comentar alguma coisa. Eu creio que a partir do que chamou mais atenção para isso foi a partir do capítulo 9, não foi? Quando fala dessas perturbações. Embora o livro inteiro é um tratado de saúde integral. E você também passou pelas frases de Allan Kardec, por exemplo, que se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os seus pacientes com as palavras. Por isso essa disciplina da sua própria mudança alimentar, a tua própria mudança no pensar, no que pensar, sabendo que os seus sentimentos nobres vai te inspirar nesse novo pensar, que esse pensamento vai plasmar a nova situação, que as suas palavras verbalizadas ou não vai orientar e os seus atos vão concretizar. Então, baseado nessas informações que você lê, que você introjeta, que você reflexiona, que você altera o seu próprio comportamento, eu creio que a dieta foi baseada na sua própria dieta. Porque você não seria nem um pouco inteligente se você recomendasse para o paciente uma coisa que você não estivesse vivendo. E como você está vendo os benefícios na sua própria vida, aí você vai dividir com o outro aquilo que te faz bem. E a própria experiência, usando os seus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes para dialogar com eles, propondo não só essa dieta que aparentemente é física, mas é psíquica, emocional, moral e espiritual também, independente de rótulo. Porque em tese ou em sentido profundo você está falando exatamente do Evangelho, que é força, vibração, transforma em vitalidade ou em vida. Então, quando a pessoa vibra na frequência X, ela está criando a realidade Y. Porque quando nós olhamos para uma ferida, e eu vejo você admirando as feridas, que ferida bonita, que ferida isso, que ferida aquilo. Então, se temos uma ferida no corpo, conforme você leu no capítulo 9 do livro, então o corpo é uma miniatura do universo.
ele é uma representação física da nossa própria alma. E se tem uma ferida no físico, é porque a ferida está na própria alma. Agora, conforme você estava falando, o que gerou essa ferida? Mágoa, ressentimento, culpa, frustração, tristeza, desengano, o ódio até, o desejo de vingança, a vaidade. O seu foco é esse. E o que eu achei mais interessante é quando você analisa o paciente como se você estivesse se autoanalisando. Como se o paciente, que não é paciente coisa alguma, que é mais cliente do que paciente, que é muito impaciente, mas quer comprar a cura, a maioria. Então, quando você encontra em você o que você vê no outro, no paciente, fica mais fácil a cura do próprio paciente. Porque se você conserta em você, vai refletir no outro. E não a cura, mas as forças e estímulos. Então vai ficar mais fácil você acordá-lo para essa realidade. Quando a gente tem dificuldade de encontrar em nós, talvez seja mais difícil acordar no outro. E como você já admitiu essa possibilidade de estar olhando para si mesmo, eu creio que a partir dessa análise mais acurada é que você propôs a receita, a dieta fisiopsíquica, moral e espiritual, que você vai começar a apresentar agora para nós mais detalhadamente, e depois nós vamos abrir, pelo menos no final desse programa, para perguntas. Mas o telespectador pode ficar tranquilos, todos eles podem ficar tranquilos, os telespectadores, porque o que não der para responder hoje, nós vamos gravar um outro programa que você vai responder dia 8 desse mês ainda, no mês que vem agora, dezembro. E depois, se ainda tiver perguntas, você vai gravar mais um programa que vai ao ar dia 22. Então, o telespectador pode ficar tranquilo, pode enviar nas perguntas. Os nossos irmãos que estão na retaguarda, tanto o Anderson quanto a Vilma, a Marília, o Luiz, estão atentos, César Ayala, para fazer os prints, o que não responder nesse programa, para ficar para os próximos, porque os próximos vão ser gravados, você já não vai estar aqui fisicamente para fazer ao vivo, como nós estamos fazendo hoje, mas não terá prejuízo, até porque depois você ainda pode continuar respondendo, porque de acordo com as perguntas a gente vai repassando para você, e de acordo com as suas respostas a gente vai reprisando aqui também. Certo. Então, aí, a partir desse momento em que o paciente entende que a dor física dele, aquela ferida materializada naquele corpo, nada mais é do que o efeito de uma causa espiritual. É como uma energia que coagulou ali naquela perna, naquela úlcera. E alguns eu mostro que aquela úlcera, na realidade, ela não é um castigo, ela é uma professora, que ela está ali presente para mostrar para ele ou para ela a dor que ela traz na alma. E enquanto ela não mudar, se você não muda as suas atitudes, você só colhe os mesmos frutos. Se você quer colher novos frutos, é preciso ter um novo plantio, né? Uma nova conduta, né? E aí, o paciente entendendo essa parte, a gente passa para outra parte, que é a parte da alimentar. Porque como a pessoa muitas vezes está vibrando numa energia muito baixa, abaixo de 100 MHz, assim, uma energia da tristeza, da depressão, muitos estão pensando em suicídio. Então é muito difícil você sair dessa energia sozinho, sem trazer uma nova energia para si. Como a gente mostra a questão da água, uma das questões é a água mesmo. Quando for beber a água, internalizar o que você deseja que aquela água faça para você e transforme essa água em alimento, em medicamento. Coloca essa água como um elixir capaz de curar a sua própria alma, o seu próprio corpo, trazendo uma nova energia para você. Essa é a primeira proposta. A outra proposta é não fumar. Vamos parar, deixa só para dar um exemplo prático
para eles Certo. aqui. Então, o que ela está falando? Para você pegar na água, você pode olhar para a água, desejando que ela se transforme no medicamento ou no mais potente alimento. Mas agora já com sentimentos de amor, de gratidão, de alegria, ou seja, do que você gostaria que tornasse realidade na própria vida. E como nós vimos as moléculas de água com o médico cientista Masaru Emoto, então, de acordo com o que a pessoa vai pensando, e se tiver dificuldade de pensar, você pode colocar frases, que o professor Masaru Emoto também colocou, a frase harmonia, gentileza, delicadeza, no seu próprio filtro, como a Mayra põe no dela, trouxe até para colocar no nosso. Então isso tudo vai ajudando. Mas o mais importante do que tudo isso é mastigar a água, mastigando como se estivesse comendo a própria água e mentalizando. Porque a partir dessa mastigação, como nós já falamos em outros programas, milhões de pequenas glândulas se abrem e conforme eu estou mentalizando, que eu estou usando o meu sentimento, uma boa música, uma boa leitura, a oração, a meditação, quer dizer, eu criei todo um preparo, aquela água frente ao sol pela manhã, nós pegamos um copo pelo meio de água, ou outro vazio, vamos olhando para o sol, conversando com o Cristo, conversando com Deus, conversando com a natureza, e eu vou trocando a água de copo, o ar vai passando pela água, a luz, e o Evangelho está em tudo como força, vitalidade e vida. Se eu estou imantando a minha água, é todo um processo por meio do qual eu estou não só dialogando com essa água, conforme você disse, mais de 70% do nosso corpo é água, então eu estou conversando com toda a água do meu corpo e com toda a água do planeta ou até do universo. E se eu estou conversando, se num único átomo tem tudo que existe na Terra, se nessa gota d'água ou nesse copo d'água tudo que existe na natureza, eu estou carreando a natureza para dentro da água, e se eu estou pensando, está vindo para a minha mente, a mente se expressa através do corpo perispiritual e traz para o corpo biológico. Ou seja, de dentro para fora eu estou trazendo a realidade e de fora para dentro eu vou levar algo a mais através da água que está sendo magnetizada. Certo. Então, aí seguindo, eu tenho muitos pacientes que fumam. Muito. Então, assim, é uma das causas da doença vascular, é o tabagismo. Então, assim, o tabagismo, o alcoolismo, o refrigerante, aí eu vou fazer um adendo, porque tem muitas mães que dizem que amam os filhos, mas dão refrigerante para os filhos de forma inconsciente, sem saber que estão dando veneno. E às vezes até sabe que está dando veneno, mas acha, porque só um pouquinho não faz mal. Então eu vou dizer o seguinte, o que eu digo para os meus pacientes fumantes. Não existe uma quantidade segura de veneno. Não existe pouco veneno. Existe veneno. Se você toma veneno cronicamente ou muito ou pouco, você vai colher os frutos desse veneno que você toma um dia. Então não adianta depois maldizer o universo, maldizer Deus, porque você está sofrendo. Se você toma aquele veneno a vida toda e espera que aquele veneno nunca faça mal, só faça mal aos outros, não a você. Então veneno é veneno independente da dose. Não é alimento, não é vitamina, não é medicamento, é veneno. Então não existe outro nome para dar para o cigarro, a bebida alcoólica e o refrigerante. E vale um adendo a mais. Porque antes eu pensava que o cigarro industrializado, com chega a 4.000 elementos corrosivos, eu pensava que era só esse que era o terrível. Mas eu gostaria que você contasse a experiência da moça que trabalhava com as folhas de fumo in natura. E eu pensava que ali era remédio, até certo ponto. O chamado fumo de rolo. Poderia fazer uma medicação, mas parece que a coisa é meio violenta desde lá da origem. Desde a origem. Eu tive uma paciente há muitos anos atrás. E essa foi no interior, onde existia beneficiamento de fumo. Né? Nesse lugar onde eu trabalhei, existia uma indústria de fumo, de tabaco.
E aí eu tinha pacientes que vinham dessa indústria. E os pacientes são obrigados a usar o equipamento de proteção individual, né? Que são a máscara, o óculos, né? A touca e as luvas. Só que essa paciente ela não gostava de usar a luva para enrolar o fumo. Ela só usava a luva na mão direita, não usava na mão esquerda. E aí, porque facilitava, ela fazia o rolinho mais rápido, sem a luva. Produzia mais. Só que ela chegou para mim com a lesão na mão, ela achou que fosse doença vascular, que fosse circulação. Então, assim, ela tinha uma pele totalmente atrófica, parecendo uma esclerodermia. Só que eu falei, mas esclerodermia de uma mão só? Porque esclerodermia não escolhe mão, né? Escolhe lado. Aí eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Eu olhei os pulsos, olhei a circulação, tudo normal. E aquela paciente com aquela mão, aquela pele já plástica, sem a derme, né, a subderme, toda já atrófica, toda já não tinha mais quase coxim palmar. E aí eu não entendi. E aí, minuciando, é que eu descobri que a paciente não usava luva. Ela não era tabagista, ela não fumava, mas ela enrolava o fumo e ela absorvia o fumo pela pele, na mão esquerda. E a mão direita normal. Então, assim, mostrou para mim como o fumo, o tabaco, ele é venenoso já na origem mesmo. E pode ser absorvido independente da inalação. Então, assim, não é só pela inalação que absorve pela pele, absorve por outros meios. Né? Assim, então, às vezes a pessoa fuma, existe o fumante passivo, que às vezes nem fuma, mas convive com o fumante, mora com o fumante, e colhe também as mesmas doenças como se fumasse. Então, assim, é um veneno. Isso prova, inclusive, que não existe dose para veneno, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa não fuma. Eu já conheço vários pacientes que têm câncer de pulmão sem nunca ter fumado na vida, mas convive, é casado com fumante. Então, não existe dose segura para veneno. Veneno é veneno. Sendo assim, mais um terceiro adendo. Então, a pessoa que fuma, ela não gosta, não é só dela, ela não gosta dos familiares também? Também. Prejudica a todos, não só a si mesma. De forma inconsciente, lógico. Mas ela está prejudicando a toda a família. Né? Então, assim, quando ela se envenena, quando ela se maltrata, ela maltrata todos ao redor. Não existe como preservar, né? Tem uma frase que você fala sempre: cuido de mim para você e você cuida de você para mim. Então, a pessoa que ama, ela tem que primeiro se cuidar para o outro, se preservar para o outro, se respeitar para o outro. Então, a gente não ama o que a gente não respeita. Se você não respeita a si mesmo, você não vai respeitar o outro. Nem seu filho, nem seu esposo, nem ninguém. Então, assim, quem verdadeiramente ama, primeiro tem que amar a si, para poder estender esse amor ao próximo. Não tem como fazer a via inversa. E se a pessoa passar por esse primeiro teste, porque é um teste, porque é um choque. É. Como você mesmo disse, que eu vou pensar ainda se vou deixar de fumar. Porque muitas pessoas pensam que o cigarro, o tabagismo, atacaria só os pulmões. Mas um dos sistemas mais lesados que eu conheço no corpo humano pelo tabagismo é o sistema vascular. Vascular. E incluindo a pele. Digestivo, a partir da boca. O câncer de boca está se tornando cada dia mais comum. Câncer de boca, de língua, câncer de laringe. Não é só pulmão. Meu pai mesmo morreu de câncer de fígado. Então, assim, todo o aparelho digestivo, câncer de estômago, tudo secundário ao cigarro. Porque o cigarro, ele é causticante. Então, não se limita ao câncer de pulmão. E o sistema vascular, aterosclerose, né, que pode causar tromboses arteriais, que é a doença arterial obstrutiva periférica, que causa amputações. O índice de amputação no Brasil é um dos mais altos, né? E assim, o tabagismo e a diabetes são os que mais contribuem. Então, a gente tem um índice altíssimo de amputação no Brasil. É assustador até.
E fora as amputações, tem as outras tromboses, que é a trombose venosa, né? As doenças venosas também tem uma piora nos pacientes que fumam, porque o cigarro ele é altamente trombogênico. Ele faz com que o sangue coagule dentro dos vasos. Parece que ultimamente a gente tem tido pelo menos uma notícia mais agradável a esse respeito. Parece que diminuiu bastante o uso de refrigerantes e o tabagismo parece que está em queda também. Eu tenho observado isso assim na nova geração, sabe? Os pacientes meus abaixo de 20 anos, a maioria não fuma. Agora o alcoolismo ainda está bastante presente. Mas assim, o tabagismo realmente está baixando bastante, graças a Deus. E esse eu vou te dar de presente, então, a dica, o porquê do alcoolismo. Porque, basicamente, o nosso corpo, ele necessita de uma boa alimentação, através da qual ele vai extrair a vitalidade que necessita. Que, basicamente, nessa boa alimentação, ele extrairia glicose de alto nível. Não tendo essa boa alimentação, normalmente partimos para as guloseimas. E o fim desse açúcar no sangue, de acordo com Allan Kardec, é transformar em álcool. E se eu não trago nem as guloseimas de qualidade, aí o corpo vai pedir álcool diretamente. E ele não sabe definir se esse álcool é vicioso ou benéfico ao corpo. Então, se a criatura que toma ou está viciada no alcoolismo, se ela aprendesse a chupar uva, por exemplo, conforme Allan Kardec, a uva é basicamente água com açúcar. Rapidamente o açúcar da uva no corpo físico, através da fermentação, se transforma no álcool que o corpo necessita, não desse álcool que vicia o próprio corpo e pode matar o próprio corpo. Então, se a sua recomendação na alimentação, que não é só o que se come, conforme você vai falar, o que se lê, o que se ouve, etc. Então, passou pelo teste do cigarro, depois você vai recomendar também o álcool, né, que se diminua ou se suspenda totalmente. Como que é a sequência do enredo aí? Então, aí eu vou pedir para Anderson botar o pratinho, Anderson. Aí eu falo para o paciente elaborar uma dieta. Então aqui tem o prato do alimento do paciente. Aí no item 1, o paciente vai colocar cores nesse prato. Cada cor ela tem um energismo, tem uma vibração, né? Cada alimento, a gente está até estudando isso, cada forma, ela tem um trabalho com algum determinado órgão, com alguma determinada... Tem as substâncias capazes de corrigir, né, o que a gente precisa no nosso organismo. Então não adianta a pessoa querer tomar vitamina. Vitamina, além de ser cara, ela tem muita coisa química dentro dela. A gente pode até usar os suplementos. Eu uso suplementos em alguns pacientes quando existe deficiência de determinadas substâncias. Mas assim, cronicamente, tudo que você precisa está na feira. E muitos pacientes, por ter ferida, não querem se alimentar do que tem na feira. Aí eu falo, coloque cor no seu prato. Então, metade do que você come, que é o item 1, metade do seu prato vai ser alimentos coloridos. Tomate, então, você toma beterraba, folhas verde escuro, como couve, espinafre, o brócolis. A cor escura, do verde escuro, ele é mais rico em ácido fólico, porque meus pacientes são muito anêmicos. Todas as folhas são boas, não estou discriminando as outras não, mas assim, eu recomendo mais a verde escura por causa da anemia crônica dos meus pacientes, que eles precisam do ácido fólico, da vitamina B para poder corrigir a anemia que eles têm. Mas assim, tem outros alimentos, né, todas as frutas, assim, tudo que for colorido tem que ser contido nesse prato. E assim, não existe discriminação, porque eu não gosto disso, aí come aquilo, não tem problema. Vai na feira, veja o que você gosta e coloque cor nesse prato. Não existe limite para isso. Use a criatividade, né? Pelo menos 2 a 3 legumes coloridos na metade do seu prato. Isso vale para o café da manhã, o almoço e a janta. Como os meus pacientes têm feridas, eu recomendo uma dieta hiperproteica, porque a proteína é a cola que cicatriza.
certo? Um paciente com deficiência proteica, ele não cicatriza tanto uma cirurgia quanto não vai cicatrizar uma úlcera crônica, menos ainda. Porque a úlcera, ela consome tudo que a pessoa come de proteína, porque ela precisa da proteína para cicatrizar. Então, a gente precisa dar um aporte maior de proteína, certo? Então, na outra metade do prato, a gente tem o item 2 e 3. No item 2, a gente vai colocar proteína animal. Aí vai escolher um tipo. Como você já explicou em outros programas, a gente não pode misturar as proteínas. Então, a pessoa vai escolher uma carne de boi, ou uma carne de porco, ou uma carne de frango, ou um peixe, ou um ovo, ou um queijo, o que ela preferir. Por exemplo, no café da manhã, lá em Aracaju, onde eu moro, as pessoas gostam de comer cuscuz ou tapioca de manhã. É comer a tapioca com um ovo, né? E pode associar alguma outra legume, alguma outra coisa para trazer as vitaminas, mas principalmente tem uma proteína em cada refeição. Então tem que ter a proteína animal e tem que ter a proteína vegetal. A proteína vegetal pode ser os feijões, né, que germinados multiplica por 5 a quantidade de proteína. Então, por exemplo, se você tem um grão de bico, sem germinar, ele tem em torno de 22 miligramas de proteína, para cada 100 gramas de grão de bico. Se você germinar, ele vai multiplicar isso por 5. Entendeu? Então, ele vai valer mais do que um bife de boi. Então, porque você vai trazer aquela semente que está adormecida para a vida, né? Para um broto, para produzir uma planta. Então, você germina esse alimento. Então, germinar, posso explicar direitinho, rapidinho como é. Você coloca o grão, né? Que pode ser o feijão azul, que pode ser o grão de bico, pode ser o feijão moyashi, né? Pode ser a lentilha. Você coloca dentro de um potinho de vidro com põe-se, por exemplo, 1 colher ou 2 colheres de sopa desse grão, aí cobre com água filtrada. Não é água da torneira, não é água com cloro, é água filtrada ou mineral. Deixa passar 8 horas. Depois, e põe um filózinho assim com elástico para prender na boca do vidro, num lugar escuro, fechado, que não tenha luz. Aí depois desse tempo, você vai lavar aquele grão e vai escorrer e vai deixar emborcadinho no mesmo lugar, mais 8 horas. Aí depois você vai lavar novamente, vai emborcar. Então, no caso do grão de bico, leva mais ou menos 48 a 72 horas para poder ele ficar com um biquinho nascendo. Aí você pode tirar aquela pelezinha, que é o que dá gases, pode dar cólica em algumas pessoas. Aí você pode tirar e pode comer ele cru ou cozido. Ele cozinha mais rápido e fica mais macio. E os outros feijões é menos tempo, né? Com 24 horas já brotou, já pode consumir tranquilo, ou cru ou cozido. Então, a dieta é essa, basicamente só uma dica, desculpa interromper. Pode. No caso do feijão, se a pessoa não quer fazer germinada, pode fazer com o que a gente chama de remolho. Pode. Então, durante a noite, põe de molho, após lavar, põe de molho. Lá pelo meio da noite, troca a água, no outro dia já saiu aquela toxina que provoca também os gases e cozinha na metade do tempo. Né? Certo, isso, exatamente. Então, aí, fazendo essa dieta, né, alguns pacientes eu recomendo os temperos anti-inflamatórios, porque muitos sofrem de uma ansiedade crônica, né, eles trazem muita ansiedade dentro de si. Então, assim, para abolir o café, às vezes é muito difícil, porque a pessoa é dependente química do café. Né? O café, ele traz uma dependência também em algumas pessoas. Então, assim, eu peço assim, pelo menos diminua o café. E, de preferência, diminua o açúcar do café. Que é viciante. Que é o açúcar que é mais viciante do que o café. Se puder tomar o café sem açúcar, é o ideal. Na verdade, o que vicia não é o café, é o próprio açúcar. É o açúcar. E muitos pacientes meus são diabéticos. Aí vem uma questão, Sebastião, que talvez você me ajude. Porque meus pacientes diabéticos, assim, eu não prescrevo adoçante nenhum. Porque, assim, o aspartame, ele já é proibido em alguns países por ele ser neurotóxico. Ele causa o Alzheimer, né, causa a doença de Parkinson, que está epidêmica no mundo por causa dos produtos Diet Light. O ciclamato e a sacarina já está comprovado que causa câncer, principalmente o câncer de bexiga e câncer renal.
Então, assim, não tem por que o paciente... Aí fala assim, então, a solução para o diabético, qual seria? O stevia. Mas aí o paciente fala, mas stevia é amarga. Eu falei, então é melhor nada, né? Porque se você vai tomar um suco de uma fruta que também não é bom para o diabético, porque se você toma o suco da fruta, você quebra a molécula de glicose, você dissolve ele na água e você vai ter uma absorção mais rápida da glicose no seu corpo. Então, assim, o suco para o diabético não é o ideal. O ideal é que ele chupe a fruta, porque quando ele chupa a fruta, ele também traz para dentro de si as fibras da fruta, traz toda aquela energia da fruta e também vai consumir menos, né? Porque, por exemplo, se você vai fazer um suco de laranja, você vai espremer lá 4, 5 laranjas e o diabético só pode comer até 3 frutas, né, nas 24 horas. Mais do que isso, ele já vai estar descompensando a diabetes dele. Então, assim, eu prefiro que ele tome, se for tomar suco, que faça refresco com água, com uma unidade da fruta e sem açúcar. Aí, se for tomar chá, sem açúcar. Se for tomar café, sem açúcar. Mas aí a pessoa fala, mas é ruim demais. Não é. É hábito. Allan Kardec, como médico, como terapeuta, ele estudou medicina, lecionou essas matérias, por mais que alguém não acredite que ele doutorou-se em medicina, mas ele já era doutor antes de encarnar. De qualquer maneira, ele estudou química, física, biologia e tudo, né? Anatomia, etc. Fisiologia também. E o sabor depende da educação do paladar. Então, se depende da educação do paladar, se educarmos o paladar, vamos ver que tudo tem doce e tudo tem sal. Então, nós podemos diminuir o sal ao mínimo, porque nós necessitamos do mínimo, e o açúcar, basicamente, não precisamos. O açúcar das frutas, o açúcar dos legumes, o próprio os carboidratos, açúcar, o arroz, o macarrão, a batatinha, tudo isso é basicamente açúcares. Então, se educarmos o nosso paladar, mastigando com boa vontade, recebendo o alimento com alegria, então nós vamos tranquilamente, como nós fazemos, não tomamos suco com açúcar, nem chá com açúcar, então tudo o mais natural possível. Então não vai ser difícil. Agora o mais importante é você saber que você está participando da sua cura. E se quer de fato sarar, eu preciso cuidar do que entra e do que sai. O que sai foi recomendado em primeiro lugar. E agora um cuidado extremo com o que entra também. Então, se quer realmente sarar, vale a pena, porque se não fizermos a dieta adequada, nós vamos ter que fazê-la depois de outro formato, porque o corpo vai morrer e eu vou continuar enlouquecido pelo açúcar se eu não educar aqui, e aí eu vou perturbar outras pessoas. Então é melhor que eu faça aqui para não dar trabalho para os outros, nem ser a sanguessuga ou o vampiro que vai vampirizar os outros depois. Então vale sempre o esforço, porque a ajuda espiritual é proporcional ao esforço bem direcionado de cada um. Certo. E voltando para o sal. Então, nesse quesito, eu peço para o paciente usar ou sal marinho, não refinado. Ele é um pouco mais caro, mas é melhor do que o sal refinado. E no lugar do sal, diminuir o sal, porque assim, tem alguns temperos que são anti-inflamatórios. Aí eu peço para o paciente focar nos temperos anti-inflamatórios, porque ele já tem uma inflamação crônica no corpo, então ele tem que trazer aqueles temperos que são medicações. E aí a gente entra na medicação natural, que a gente usa o açafrão da terra, que é um excelente anti-inflamatório, e o paciente pode usar para temperar a carne, para temperar os legumes, né, para temperar várias coisas. Ele pode usar o gengibre em pó, ele pode usar a canela em pó. Quem já comeu minha comida sabe que eu adoro botar gengibre e canela em tudo. Então, assim, é um alimento que fica gostoso, eu gosto, todo mundo que come a minha comida gosta, então é bom. E ele também é anti-inflamatório. Então, a gente pode fazer uma comida gostosa, nutritiva e com efeitos benéficos. A comida se torna a medicação. É ter alguns cuidados, né? O alho também é anti-inflamatório, mas se eu colocá-lo na gordura ou no óleo e fritar, já matei. A cebola, se exceder, também. Mas nós vamos colocar primeiro a cebola, depois da cebola o alho, e pode colocar o alho até
quase que lá no meio da história. O açafrão nós podemos tomá-lo com água, né, o Puro, pozinho de puro, manhã, ou até colocar jejum. ali polvilhar em cima da comida. Mas quando colocamos ele para fritar lá junto com o óleo, acredito que ele Não. já Qualquer fritura, fritou, já era. Matou. já detona. É, E o azeite, se for usar azeite, o extra virgem até 0,5 não é para fritar. Se quer usar o azeite na comida, usar de 1% acima. Aí pode usar o azeite extra virgem de boa qualidade. Mas o óleo de coco é o que recomendamos, ou a gordura de porco, que a Mayra gosta de comer um porquinho no rolete. Como ela tem dificuldade com o porquinho, então usa o óleo de coco, porque a maioria dos óleos vegetais, infelizmente... A gente usa, assim, a recomendação que eu faço é o óleo de coco mesmo, mas não para fritar, jamais imersão, mesmo no óleo de coco. O ideal é usar só, assim como meus pacientes estão em tratamento, né, e tem o problema da doença aterosclerótica, não tem que imergir, não tem que mergulhar a comida no óleo. A gente evita fritura, eu digo assim, para fazer a comida para não normal. grudar mesmo na panela. Passa com um pincelzinho. Agora, o azeite de oliva, porque assim, a gente precisa da gordura, né? A gordura ela também ajuda na digestão e na absorção dos alimentos e dos nutrientes que a gente precisa do nosso corpo. Então, assim, eu estava até conversando com o Dr. Jonas Moura, que é do Piauí, ele é nutrólogo, ele me deu várias dicas. E uma que ele me deu e que ficou foi a questão de você do parcelamento, né? Aquela pirâmide alimentar que a gente aprende, né? Que os americanos usam, que a base é o carboidrato, e o carboidrato é veneno para o corpo, porque ele é viciante por causa do açúcar. Então, o que ele colocou foi o seguinte: a distribuição seria 40, 30, 30. 40% carboidrato, 30% proteína, 30% gordura. Seria a dieta mais equilibrada, mais ideal, né, para o paciente. Onde é que ele vai buscar a gordura? A gordura você vai buscar nos castanhas, né, castanha de caju, amêndoas, né, o amendoim, que é mais barato e tem excelentes propriedades para trazer para o corpo. E o azeite de oliva extra virgem, o ideal abaixo de 0,3%, para ser tomado frio. Não é para levar na panela. Ou toma de colher ou pode regar até a comida. Na salada, na comida, mas é frio. Quer dizer, com fogo desligado. Você pode regar a comida com o azeite frio. E o que mais? O que mais que a gente pode acrescentar aqui? Antidepressivos. Só para avisar o Dr. Jonas Moura, em futuro próximo ele vai fazer também videozinhos para nos ajudar nessa dieta, né, nessa recuperação da saúde e na manutenção dessa saúde integral. Bom, já falamos do alho, do gengibre, da canela, noz moscada, tem alguns antidepressivos, certo? Bom, antidepressivos, quando muitos pacientes sofrem de depressão, eu peço para eles substituir o café por chá, né? E os chás antidepressivos, eu recomendo o chá de alecrim, chá de gengibre, erva de São João, canela, noz moscada. E eu gosto de misturar. Eu misturo tudo. Eu ponho o chá de erva de São João com alecrim, com gengibre, e fica gostoso. Fica uma delícia, né? Chá de canela, aí eu ponho a canela com gengibre, aí eu misturo tudo. Ainda bem que você falou, fica uma delícia. Só que um pode neutralizar o outro. Então, por garantia, aprenda a tomar 2 ou 3 chás por dia de 1 hora canela, hora fica gengibre. Gostoso. Pronto. O que mais que eu posso dizer? A biomassa de banana verde, o grão de bico é antidepressivo. Isso aí eu recomendo para os pacientes. A biomassa de banana verde, ela tem um efeito antidepressivo porque ela é rica em triptofano, assim como o grão de bico. O grão de bico tem altas doses de triptofano. O triptofano ele estimula a produção de serotonina pelo cérebro e é um calmante natural, como um Rivotril. Então, em vez de tomar calmantes, é melhor comer grão de bico, né? É melhor comer a biomassa de banana verde. A biomassa de banana verde, a pessoa pode cozinhar a banana verde, aí o pessoal recomenda banana d'água, que é a mesma banana nanica. Aí você põe umas 4 bananas na panela de pressão, cozinha durante uns 20 minutos, até ela ficar bem molinha. E aí você bate ela sem água, só com a água dela mesmo, no liquidificador, e faz aquele creme.
É um creme neutro, ele não tem cheiro, ele não tem gosto, então pode ser usado tanto nos pratos doces como salgados, como engrossante. Então a gente pode colocar para engrossar uma sopa, para engrossar um mingau, para engrossar um suco, qualquer outro alimento. Vale lembrar que eu tenho uma amiga que corta aquele talinho da banana, corta a ponta. Não faça isso. Coloque com ponta, com talo e tudo. Faça o cozimento, depois abra a embalagem e faça a biomassa, em média 2 colheres por dia. Esse programa está acabando. Basicamente, né, o principal foi aí. Então, no próximo programa, que vai ao ar dia 8, aí a gente dá uma repaginada geral, acrescenta mais algumas coisas, responde as perguntas que vieram hoje. E agora eu vou fazer um breve exercício, né, de fixação em apenas 1 minuto. Isso mesmo. O exercício é de gratidão a você, telespectadora, aos nossos patrocinadores, a Alvorada Veículo, a Matsumoto Imóvel, ao Hotel Del Príncipe, a Pousada Colonial, nas figuras de José Benedito, de Márcio, Bruno e Vanderlei, da Ana Helena Matsumoto. Mas rogamos a Deus, a nosso Mestre Jesus, a todos os agentes da natureza que de alguma forma direta ou indireta fazem parte da força, vitalidade e da vida, que nós chamamos de Evangelho. Ora está no ar, ora está na água, ora está na luz, ou seja, está em tudo. É uma vitalidade que gera e nutre sob a regência de uma lei que organiza e mantém. A nossa gratidão profunda a todos vocês que participaram com perguntas que iremos responder nos programas seguintes. Deus, na sua bondade infinita, vendo em nós a boa vontade, a disciplina, a perseverança, o estudo sobre si mesmo, a oração, a meditação, o esforço para construir o belo, o nobre, o agradável, o feliz, a paz ou tudo que gostaríamos. Então inspire profundamente, desejando a paz, alegria de viver, gratidão pela vida, esperança de melhoras. Deus multiplique milhões de vezes essas benesses para que o ser pacífico, sereno, saudável, feliz possa nascer em nós. Muito obrigado a todos e aguardamos vocês a semana que vem. Semana que vem também estaremos ao vivo. Podemos responder algumas perguntas, mas as perguntas direcionadas para esse programa vai ser respondido no programa do dia 8 e do dia 22 de dezembro. Grande abraço e até lá.